Depois nós vamos fazer a correção da apostila. Ah, entendi, Pro. E vamos fazer a correção daquelas 5 frasezinhas que nós colocamos aqui no chat, tá? Que deve estar no caderno de vocês, né? Tá, tá. Então, vamos começar só um pouquinho, Sofia, só um pouquinho. Vamos começar por aquelas atividades, então, que estão no caderno, aquelas 5 questões que estão no caderno, tá? Quem vai ler a primeira questão do caderno de ontem? Eu vou colocar aqui mais para baixo. Pode. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Pode falar. Qual é a primeira? A festa continuou madrugada afora. A festa continuou certo. A festa continuou madrugada fora. Era para vocês fazerem o quê? Era para achar, então, o sujeito, o verbo, né? Quem é o verbo aqui? Continuou. Continua meu verbo, muito bem. Vou colocar aqui. Assim. Continua verbo. Vamos fazer a pergunta para ele? Quem continuou madrugada fora? A festa. A festa. Então, a festa é o meu sujeito. Meu sujeito. Quem é a parte principal do meu sujeito aqui? Festa. Isso. A festa. Festa. Então, é igual sujeito. Festa é o que, então? Núcleo do sujeito. Certo. O núcleo do sujeito. Certo? Eu tenho só um núcleo, ó. Tenho só um núcleo. Só festa. Se eu tenho só um núcleo, que tipo de sujeito eu tenho? Simples. Simples. Pronto. Então, a letra A, ela está aqui. A festa continua madrugada fora. Quem continua madrugada fora? A festa. É o meu sujeito. A parte principal, o núcleo, é festa. Eu tenho só um núcleo, eu tenho sujeito simples. E isso aqui que sobrou, como é que é o nome disso aqui que sobrou? Daí é o predicado. O predicado. Então, a festa é sujeito. Vou separar aqui. Continuou madrugada fora, é predicado. Só para a gente lembrar o que é um, o que é o outro, tá? Qual é a outra frase? Encerrou satisfeito a reunião o diretor da empresa. Encerrou satisfeito a reunião o diretor da empresa. Muito bem. Quem é o verbo aqui? Encerrou. Encerrou. Vamos fazer a pergunta para ele? Como vocês fizeram a pergunta dele? É quem encerrou Quem encerrou o quê? a reunião. Não, quem encerrou satisfeito a reunião? Reunião, o diretor. O diretor da empresa. O diretor da empresa. Muito bem. Então, vamos lá. O diretor, sempre a resposta completa, né? O diretor da empresa. O diretor da empresa. O que ele é? O que o diretor da empresa é? Sujeito. Qual é a parte principal dele? É o diretor ou a empresa? Diretor. Diretor. Muito bem. Se eu tenho somente um núcleo, que tipo de sujeito eu tenho aqui? Simples. Simples. Muito bem. Alguma dúvida até aqui, gente? Não comigo. Todo mundo está acompanhando? Esse aqui é o que a professora passou ontem no chat, só estou fazendo a correção, tá? Qual é a letra C? Bateram no meu carro. Bateram no meu carro. Bom, quem é o meu verbo aqui? Bateram. 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 Bateram é o meu verbo. Quem bateu no meu carro? Eu não consigo saber, ele é indeterminado. Só bateram. Isso, eu não consigo saber, então ele Eles bateram. é indeterminado.
Como eu não consigo saber, só sei que foram eles, mas eu não consigo saber quem são eles, ele é um sujeito indeterminado. Muito bem. Letra D. Alguém para ler a letra D para mim? Faz Faz muitos muitos anos anos que ele partiu. Faz muitos anos que ele partiu. Verbo faz, verbo fazer indicando o tempo. Eu posso perguntar quem faz muito tempo que ele partiu? Não. Não. Quando eu não tenho um sujeito, eu digo que eu tenho uma oração sem sujeito. Ou sujeito inexistente. Eu posso usar as duas formas, tá? Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Porque eu não consigo saber quem é, né? Não tem aqui. Sim. Letra E. Estudo e dedicação são essenciais para a aprovação. Estudo e dedicação? Isso. Estudo e dedicação são essenciais para aprovação. Quem é meu verbo? São. São, muito bem, verbos são. Pergunta: Será que eu o tenho que falar? que é essencial para aprovação? O que é essencial Estudo para e aprovação? dedicação. Estudo e Estudo e dedicação. Então, aqui é o meu Verbo não, é sujeito. sujeito. Se eu tenho estudo e dedicação, eu tenho dois núcleos. Que tipo de sujeito eu tenho aqui? Composto. Oh, que coisa, né, Júnior? Sujeito composto. Professora, Oi. o mocinho aqui tá com vergonha de perguntar aquela AD ali. Faz muitos anos que ele partiu. Se tem ele, por que é inexistente? É isso que ele quer saber. Mas então ele tem que perguntar, não é a mãe que pode ficar perguntando na minha aula. Se ele não perguntar, eu não respondo. A aula não é para a mãe, a aula é para ele. Pois é, isso Ele tem que fazer a pergunta. Senão depois fica com dúvida. E daí, quem que vai fazer a prova? Sou eu ou ele? Exatamente, só que a aula é para ele, então a mãe não pode ficar perguntando, né? Porque ele aqui não pode ser, porque ele faz parte do partiu, ó. Quando a gente tem o verbo faz. Verbo fazer indicando tempo passado não tem sujeito, tá? Verbo fazer indicando tempo passado não tem sujeito. Eram só 5 questões, né, gente? eram. Certo. Então, vou aproveitar que vocês estão com o caderno aberto e vamos para aquelas questões de número 1 que nós estávamos fazendo aqui. A questão número 1, então, letra A. Professor, espera um pouquinho, eu não consegui corrigir. Não? Pronto. Não, não consegui corrigir. Tá, pode corrigir, eu espero. Tava ali no Tá, número corrijam. do sujeito. Corrijam, eu espero. Enquanto isso, vão terminando a questão de número 1. Pronto. Pronto? Então, vamos lá para a questão de número 1. Sim. Então, na questão de número 1 é para identificar e classificar o sujeito. O que eu destaquei aqui para vocês são os verbos, para que vocês consigam fazer as perguntas para eles, né? Então, a primeira, vive-se muito bem nessa cidadezinha, é um sujeito indeterminado, porque eu não sei quem é que vive bem nessa cidadezinha. Na segunda, meu verbo é são. O que são os meus adereços? Óculos, peruca e bigode falso. Eu tenho óculos, peruca e bigode. Eu tenho 3 núcleos, sujeito composto. Temos de levantar cedo amanhã? Quem tem de levantar cedo amanhã? Nós. Eu descobri por causa da terminação mos aqui, né, do meu verbo. Sujeito oculto. Até aqui tá tudo certo? Sim. Sim? Sim, Vamos dar sequência, então. Porque eu não copiei o temos.
Naquele bar, houve-se um pouco de tudo. Agora, pergunta. Verbo ouvir, né? Eu posso perguntar quem ouve um pouco de tudo naquele bar? Eu sei quem é Não. quem ouve? Não. Indeterminado. Muito bem. Eu não sei quem é, né? Ou sei e não quero contar. Né? Vive-se cansado. Quem é que vive cansado? Alguém vive cansado, mas quem? Também é indeterminado. Não se sabe. Indeterminado. De repente a campainha tocou. Quem é meu verbo aqui? Tocou. Quem é o verbo? Tocou. O que tocou? Ou quem tocou? O que tocou? A campainha. A campainha. Muito bem, a campainha. Vamos destacar aqui a campainha. Outra cor aqui. A campainha. O que essa... Que tipo de sujeito eu tenho aqui? Em a campainha? Quantos núcleos eu tenho? Campainha. Só um. Só um sujeito? Simples. Simples. Se eu tenho só um núcleo, o que é núcleo? É a parte principal, né? Então, a minha frase ela está invertida, né? A campainha tocou de repente. O que tocou de repente? A campainha. Sujeito simples, porque eu só tenho um núcleo. Gente, só um pouquinho que escureceu de repente. Eu vou ligar a luz. Vamos lá, então. A campainha, sujeito simples. Falo muito mal de você. Meu verbo é falo. Quando ele está na terceira pessoa do plural, quem fala muito mal de você? Eu consigo saber quem Alguém fala mal? sabe? Não, Alguém não sei. fala, mas e quem é que fala? Indeterminado. Sujeito indeterminado. Né? Porque eu não consigo determinar, é por isso que ele tem esse nome. Eu não consigo determinar quem foi. Eu sei que são eles, mas eu não sei quem são eles. Tá? E agora? Verbo indicando fenômeno da natureza. Eu consigo dizer choveu muito em São José. O que choveu muito em São José? Não, não pode. Eu consigo saber quem? Não consigo. Então, sempre que nós tivermos um verbo indicando fenômeno da natureza, chover, trovejar, nevar, gear, amanhecer, anoitecer, eu tenho Inexistente. oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Tá? Vocês podem encontrar com o nome de oração sem sujeito ou com o nome de inexistente. Olha aqui de novo, ó. É 1h da tarde. O que é 1h da tarde? Vocês conseguem encontrar o sujeito aí? Não. Não. Mesma coisa, então. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Verbo fazer indicando o tempo decorrido é sem sujeito. Agora, se eu perguntar para vocês, elas fazem muito barulho ou ele é muito barulhento? Mudou meu verbo aí? Mudou, ele não está me Não. dando ideia de tempo, e sim de ação. Quem é muito barulhento? Ele. Ele. Ele é muito barulhento. Ele. Aí meu sujeito já mudou, é simples. Então, verbo ser e fazer indicando o tempo é inexistente, tá? Aqui, meu verbo é serão. Livros e um bom vinho serão a minha companhia esta noite. Quem serão, né? Quem será a minha companhia esta noite? Livros e um bom vinho. Livro e um bom vinho. Então, eu tenho como núcleo aqui, eu tenho livros e tenho Vinho. vinho. É isso? Sim. Se eu tenho dois núcleos, que tipo de sujeito eu tenho aqui? Composto. Composto. Dúvidas aqui nessa atividade? Não, prof. Não comigo. Felipe,
Felipe? Felipe? Oi? Alguma dúvida? Não. Isso. Você abre o microfone e fala com a prof. Alguma dúvida? Em alguma dessas aqui que a prof corrigiu agora? Não entendi a questão, tal questão. Quero que a prof explique de novo. Não. Certeza? Não que eu tô Sim. sabendo. Vou dar não que eu tô continuidade. lembrando. Vou dar continuidade, então. A segunda é sublinhe o sujeito e identifique os núcleos. Prof, Depois diga se Professora, o eu não sujeito entendi é a copiei. simples segunda ou aí. composto. Eu não Não deu tempo pra mim copiei. fazer a Meu Deus, gente, segunda. eu posso explicar? Mas vocês me permitem explicar pelo menos? Sim. Eu não disse que ia corrigir, eu disse eu vou explicar, então. É Ah, que tá. vocês querem conversar junto comigo, né? Tem que esperar um pouquinho. Como que vocês vão fazer se eu não explicar? Sublinhe o sujeito e identifique os núcleos. Depois diga se o sujeito é simples ou composto. Então, vou fazer a primeira de exemplo. Ó. A batucada continuou madrugada fora. Quem é meu verbo aqui? Essa Continuou. primeira. Continuou. Vamos fazer a pergunta para ele, então. O que continuou madrugada fora? A A batucada. batucada. A batucada. Então, nós vamos destacar a batucada. Vamos destacar a batucada. E aí, quem mais que pergunta? O núcleo. Quem é o núcleo de a batucada? Batucada. Isso, batucada. Vou colocar aqui, esse aqui destacado, ó, de amarelo. Então, a batucada é o meu sujeito, batucada é o meu núcleo. Quando eu tenho um único núcleo só, que tipo de sujeito eu tenho? Sujeito simples. Sujeito? Isso. Simples. Simples. É isso que vocês precisam fazer. É isso que vocês precisam fazer. Viu? Se vocês me deixam explicar, fica mais fácil, né? Agora vocês têm um exemplo. Tá? Destaca o sujeito, circula o núcleo e diz que tipo de sujeito eu tenho. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu vi o microfone, ouvi o barulho de microfone abrindo? Eu acho, prof, que você ouviu o barulho do meu microfone fechando. Ah, tá. Prof, faz Pode barulho ser. quando a gente abre e fecha o microfone. Sim. Para mim faz. Duplique no. Por isso que às vezes eu estou falando. Por isso que às vezes eu estou falando, eu paro e pergunto: alguém tem dúvida? Alguém falou alguma coisa? Ah, porque eu acho que a gente sente o movimento, né? O barulho de abrir e fechar o microfone. Pode ser. Prof, eu acho que provavelmente não aconteceu, mas às vezes tem um T e um D na mesma palavra. Por exemplo, ali em identifique. Aí eu fui botar o tracinho no T, eu não vi que era o D e eu coloquei o tracinho no D, de caneta. Já aconteceu isso comigo? Já. Muitas Comigo- vezes. Comigo também. Contei o L. O L e o B, eu faço isso bastante. Posso corrigir a letra B?
A animada orquestra volta de novo à cidade. Quem é o meu verbo? Volta. Volta. Pergunta: quem volta de novo à cidade? A animada orquestra. Animada orquestra. A animada orquestra. Muito bem. Toda ela, toda, né? A animada orquestra. Quem é o núcleo? Orquestra. Orquestra, né? Orquestra. Porque se eu só falar orquestra, volta à cidade, todo mundo entende. Tenho quantos núcleos? Tem um. Um só. Só tenho Então um ele é um núcleo só? sujeito simples. Simples. Isso aí. Sujeito simples. Tá fácil esse exercício? Muito. Sim. Então, vou achar um mais difícil para vocês, então. Letra C. Patrões empregados continuam as negociações. Quem é o meu verbo? Continua. Continuo. Quem continua as negociações? Patrões e empregados. Patrões empregados. Muito bem. Patrões empregados. Quem é o núcleo aqui de patrões empregados? Eu acho que são patrões e patrões empregados. Isso, só. O E não é núcleo, né? Não, não é. É. Ó, é patrões empregados. O E não é núcleo. Não, não é. Quantos núcleos eu tenho aí? Tu Dois. tem 2. Então ele é um Dois. sujeito composto. Isso aí, sujeito composto. Tudo certo, gente, por enquanto? Sim. Sim. Agora essa aqui tá mais difícil. Ó. Deixou rápido o palco engraçado palhaço. Quem é meu verbo? Deixou. Deixou. Vamos perguntar para ele. Quem deixou rápido o palco? O engraçado palhaço. O engraçado palhaço. Então, essa minha oração, ela está em ordem trocada, né? Ela está em ordem inversa. Seria o engraçado palhaço deixou rápido o palco, né? Seria assim a minha frase. Ela está em ordem indireta que a gente fala. O que é mais importante aqui, engraçado ou palhaço? Palhaço. Então, palhaço é o meu núcleo. Quantos núcleos eu tenho? É sujeito simples. Isso aí. Isso mesmo. Alguma dúvida para esse povo que está em silêncio aí? Que não tá comentando? Tá tudo certo? Eu não tô comentando porque eu ainda tô copiando ali a. Certo, então nós vamos combinar o seguinte. Na sexta-feira tem aula de redação. Antes de eu partir para a aula de redação, eu vou fazer uma revisão desse material com vocês, vou terminar as correções e depois, então, eu dou aula de redação, tá certo? Para a gente deixar corrigido. Anotem as dúvidas que vocês tenham. Tenho dúvida na questão tal, professora. Eu fui fazer a questão de número 1 e vi que não acertei, eu não entendi. Vão anotar e vão fazer a pergunta na sexta-feira. Mas é para tirar as dúvidas na sexta-feira, tá? Não Tá é bom. para ficar... E por falar em sexta-feira, adivinha quem faz aniversário sexta-feira? Minha irmã. Você. Tua irmã? Dá os parabéns para ela, então, sexta-feira. Se ligar para ela fazer uma nega maluca e trazer para mim. Bastante Tá cobertura. Bastante cobertura. Eu sei que a tua mãe sabe fazer bolo. Nossa, minha mãe faz o melhor bolo de cenoura do mundo. Eu sei. Viu como eu sei? Então, é bom ela fazer e deixar um pedaço para mim, guardar um pedaço para mim. Eu vou buscar. Tá bom. A minha mãe já fez um bolo de cenoura lá em casa. É. Eu já fiz brownie.
Sendo que eu fiz o brownie, contar uma coisa. Ficou meio duro, mas muito bom. Então tá bom, né? O importante é o sabor. Vamos lá, rapidinho aqui, a Yumi fazendo isso aqui, que a prof vai sair dessa Sendo página. que foi o primeiro bolo que eu tinha feito. Certo. Já terminou aqui de copiar? Ainda não. Corrigiu já Vou até a passar letra pra D? B. Vou passar Tá, pra então B rapidinho que agora. a prof vai... Rápido. Que a prof vai sair dessa página. Prof, mas não precisa ficar aí. Mas, Aparece professora? para ela e para também lá no documento. Aparece pra mim? Sim. Mas você não tá no celular? Tô. Yumi? Tô sim no E você celular. consegue fazer? É? Sim. Então tá. Prof, dá pra ver. Eu sei que dá para ver, por isso que a gente está fazendo nesse material. Feliz aniversário, professor. Greves e passeatas são formas de luta dos estudantes. Quem é o meu verbo aqui? São. Greves e passeatas são. São é o meu verbo ser, né? Às vezes ele aparece são, às vezes ele aparece era. Então, são meu verbo. Que são formas de luta dos estudantes? Greves e passeatas. Greves e passeatas. Muito bem. Quem são os núcleos? Greves, passeatas. Isso. Greves, passeatas. Joia. Se eu tenho 2 núcleos, eu tenho um sujeito Composto. composto. Vocês estão vendo, né? Que nós estamos trabalhando com identifique núcleos e depois diga qual é o sujeito. Se eu estou identificando o núcleo, eu só posso ter sujeito simples ou composto, tá? Letra F. O longo desabafo trouxe-lhe a paz. Quem é o verbo aqui? Trouxe. Trouxe. O que trouxe-lhe a paz? O longo desabafo. O longo desabafo. Muito bem. E núcleo de longo desabafo? Desabafo. Quem é o núcleo? Desabafo. Achei que vocês iam dizer longo. Achei que iam falar que era longo. Desabafo. Se eu tenho só um núcleo, eu tenho um sujeito Simples. simples. Certo? E isso é o que vocês vão fazer, então, de deveres para sexta-feira, tá? Aproveitem agora que termina a aula, vocês estão no ritmo, façam essa atividade, que daí vocês não esquecem. Não entendeu, assinala para poder tirar dúvida com a prof na sexta-feira. Tá certo? Pode deixar, prof. Alguma dúvida aí? Não.